Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, tarde agitada em São Januário, tarde quente. O Vasco acabou de ingressar com um pedido no STJD para anular a partida contra o Brasil de Pelotas. E não para apenas por aí. O técnico Lisca pediu para poder sair. A gente vai falar aqui sobre os bastidores deste pedido do Lisca para deixar o Vasco da Gama. E quais serão aí os nomes apontados para poder substituir o Lisca? O Vasco já trabalha com nomes. Vamos falar aqui sobre a possível demissão aí do Pássaro, demissão que pode acontecer a qualquer instante. E óbvio, vamos falar sobre a situação aí de reforços, porque o Vasco precisa e tudo aí com relação à justiça. Perfeito? Bom, meus amigos, o Vasco acabou de ingressar com uma ação no STJD pedindo a impugnação do jogo contra o Brasil de Pelotas. Houve um erro de direito e o Vasco almeja, junto ao judiciário, anular esta partida. Vamos ver no que vai dar. A maioria dos torcedores do Vasco, assim como eu, acreditando que essa situação vai acabar em pizza, mas como faz parte aí do noticiário do Vasco da Gama, a gente traz para vocês que há essa possibilidade, uma vez que o Vasco ingressou aí na justiça. Bom, meus amigos, Lisca pede demissão, não é mais o treinador do Vasco da Gama. Tragédia anunciada. Prometeram pro Lisca. O Lisca pediu uma lista de reforços. Essa lista não chegou e era questão de tempo o Lisca pedir para poder sair. Na verdade, o Lisca também não é treinador ainda para o Vasco. Perfeito, na minha humilde concepção, é um treinador que cometeu os mesmos erros que cometeu o Marcelo Cabo, insistindo com jogadores aí que não era para insistir, e mais, não conseguiu derrubar o sistema dentro do Vasco da Gama. Aceitou, Lisca, interferência externa, por isso você não aguentou mais. Essa é a grande verdade. Junto com o Lisca sai aí os auxiliares que ele trouxe, o Márcio Ahan e também o Cauã de Almeida. E quem vai comandar o Vasco da Gama aí é o auxiliar técnico da comissão permanente, o Fábio Cortez, e o preparador físico Daniel Félix. Perfeito? Bom, mas não é só o Lisca que tem que ser demitido, não. Se trabalha aí e fala muito nos bastidores que o próximo é o Pássaro. O Pássaro, ele é o principal culpado e responsável pela montagem desse elenco que a gente está aí questionando jogo após jogo. O Vasco, na 5ª colocação no campeonato estadual, saiu de forma prematura aí na Copa do Brasil, fazendo jogos contra Caldense, Tombense, Boa Vista, que foram horríveis, horripilantes. E o Vasco tá aí, ó, numa situação quase para lá de irreversível na Série B. Então o seu Pássaro, ele tem que ser demitido, tem que sair do Vasco da Gama.
Hoje a situação de momento é que o seu Jorge Salgado está sofrendo aí muita pressão aí com relação a essa situação do pássaro, perfeito? Se almeja aí contratar um coordenador com mais bagagem, com raiz aí de Vasco, para poder trabalhar aí no Cruz Maltino. E é o seguinte, exercendo essa função não dá mais pro pássaro. Ou fica dividindo aí responsabilidade com alguém de mais lastro, ou vai vazar. Essa é a situação de momento. E Laureano, quais são os nomes para poder substituir aí o nosso Lisca? Sai o Lisca, a gente trabalha aí com a possibilidade do Hélio dos Anjos, olha só, técnico lá do Náutico, esse nome já foi cogitado, e um técnico aí de mais renome seria o Diniz. Vocês acham que o Diniz, embora já esteja tendo uma especulação aí, ele viria para o Vasco da Gama nessa furada? Eu pergunto para vocês. O Vasco precisa de reforços, jogou-se aí no ventilador a possibilidade do Nenê vir, do Diego Souza também, tudo no dia de hoje. Eu particularmente não acredito. Eu acho que o Vasco aí é uma nau em náufrago. O Vasco é o Titanic hoje. E é o seguinte, para tirar o Vasco da Gama dessa situação, só acontecendo uma reviravolta aí na justiça, gente. Nem os jogadores, o Valber e o Sanches, eles conseguiram regularizar ainda. Hoje já é quarta-feira. Olha a vergonha, olha a mediocridade. E a situação do Valber, como que fica? Não foi o Lisca que pediu o Valber, pediu a contratação dele? Aí chega um jogador aí que é a pedido do Lisca, o Lisca nem fica. Esse é o planejamento do Jorge Salgado e do seu pássaro. Mas voltando à situação aqui da justiça, a gente está acompanhando de forma atenta o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa ver aí novidades o mais rápido possível nessa ação aí dos Templários aí, que tende a ter novidade na segunda quinzena aí do mês de setembro. E o Vasco tem pressa, o Vasco tem muita pressa. O Vasco na mão desses caras vai ser sim destruído. E tá aí, Júlio Brandt, você é responsável, você e o senhor Mussa, vocês que estão preocupados em dar um novo golpe, vocês que fogem da verdade e não querem retirar esta ação. Vocês estão assassinando o Vasco da Gama. Você, Júlio Brandt, você, Mussa, vocês estão cometendo um crime aí de omissão e de lesa Vasco, porque vocês estão vendo o Vasco sangrando e estão aplaudindo aí essa gestão incompetente desse Jorge Salgado, perfeito? Desqualificado, que não tem a mínima condição de presidir o Vasco da Gama. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!